Olá, eu sou o professor Washington Duarte, mais uma aula do curso de Estrutura de Dados. Essa é a nossa 7ª aula. Na aula passada a gente começou a fazer uma revisão sobre os controles de fluxo. A gente falou dos comandos condicionais de decisão. Agora a gente continua no mesmo tema, mas dessa vez a gente fala do controle de fluxo de repetição. Vamos a eles. Para dar um exemplo de aplicação, vamos no sistema de vendas de um supermercado mais uma vez. Imagina quando o cliente vai no caixa passando os produtos pela registradora. A conta não vai ser fechada e totalizada enquanto houver mais produtos ali na esteira para serem passados. Veja que a indagação agora é enquanto estiver ocorrendo determinado evento. Isso é uma condição. E também exige um controle de fluxo ali que vai definir os próximos caminhos a serem tomados. O primeiro caso que a gente vai estudar aqui é o próprio enquanto. O comando enquanto vai ser representado pela palavra em inglês nesse caso, vai ser while. Mas antes de falar do comando while, eu quero propor uma parada técnica aqui, tá? Vamos fazer um parênteses e a gente vai falar de alguns conceitos que vão ser importantes para a gente fazer os exemplos que a gente está propondo aqui. Vamos ver mais um método da classe JOptionPane. Nós já usamos um método dessa classe que foi o showMessage para imprimir uma mensagem através de janelas aí. Agora eu quero usar um método dessa classe que é para capturar os dados digitados pelo usuário, tá? Os dados são transmitidos através do teclado. Para isso a gente vai usar o showInputDialog. É mais um método do JOptionPane. Nós já falamos que JOptionPane é uma classe do pacote visual javax.swing. Para usá-la a gente tem que importar essa classe, é o primeiro passo. A gente vai importar com essa linha no cabeçalho da classe. Import javax.swing.JOptionPane. O método showInputDialog ele é utilizado para fazer uma pergunta ao usuário e solicitar uma entrada de um texto. A sintaxe para a utilização desse método é bem simples. Existem alguns padrões para configurar a janela e nós vamos usar o padrão mais simples possível só para o nosso aprendizado básico aqui mesmo. Tá? A sintaxe vai ser a seguinte: JOptionPane.showInputDialog, abre parênteses, entre esse parêntese você vai fazer a pergunta que você quer ao usuário. O texto que o usuário digitar na caixa de entrada, ele vai ser reconhecido como um string. Ele pode ser armazenado em qualquer outro tipo de variável, mesmo que ela não seja uma variável string literal. Tá? Existem modos para que você converta uma string em outro tipo de dado. Tá? Por exemplo, imagina que você pediu a idade de um usuário. Ele vai digitar lá algo como 45. A idade vai se encaixar em um número inteiro, não é isso? Como é que a gente faz essa conversão? No Java tem umas classes especiais que fazem esse trabalho. Essas classes são conhecidas como wrappers. Vamos a mais uma parada técnica então e identificar quais são essas classes wrappers que a gente vai usar. Wrappers são classes que têm como objetivo adicionar funções a outras classes ou a tipos primitivos. Hoje nós vamos falar da funcionalidade de conversão de strings em valores numéricos que essas classes wrappers traz pra gente, tá? Essa é uma função que quando você vai trabalhar com formulários, por exemplo, em qualquer aplicação vai ser extremamente necessária, porque como a gente já viu, os dados capturados em qualquer caixa de texto, eles vão ser reconhecidos como dados literais, nesse caso pra gente como strings. Vamos ver então 3 wrappers aí que adicionam essas funcionalidades a tipos primitivos. A gente vai ver para os tipos primitivos int, float e double. São as classes integer, float e double. O mesmo nome, né? Exceção ao int versus o integer. O resto é tudo o mesmo nome. Mas você observa que tem uma diferença na nomenclatura. As iniciais são maiúsculas. Então isso indica que a gente está trabalhando com classes. Lembra lá do modelo Camel Case para a gente definir o nome das classes? Então, por isso as iniciais maiúsculas, a gente está trabalhando com classes aqui. Essas classes fazem parte do pacote JavaLang, então a gente sabe que a gente não precisa importar nada e pode utilizá-la. Vamos voltar lá no nosso exemplo. O usuário digitou numa caixa de texto o numeral 45. Mas, embora seja um numeral e veio numa caixa de texto, a gente sabe que está sendo reconhecido como uma string. Tá? Eu preciso transformar isso em um número inteiro. E aí eu vou usar o seguinte código. Veja a sintaxe. Integer.parseInt, entre parênteses, eu coloco a string que deve ser transformada. O código seria algo do tipo string auxiliar igual
joptionpen.showInputDialog, entre parênteses, eu faço a pergunta, qual a sua idade? Observe que a pergunta está entre aspas. Vejam que eu criei uma variável auxiliar para receber o código digitado pelo usuário. O auxiliar é uma string. Logo abaixo eu transformo e armazeno o resultado em um número inteiro. Eu também poderia ter feito isso diferente resolvendo uma única linha. Veja o exemplo aí. Eliminamos aí a variável auxiliar nesse caso. Vamos lá, vamos mudar o exemplo da última aula, onde a gente utilizou o switch case para imprimir uma das notas ou a média. Naquele caso a gente já iniciou a variável com opção. Agora a gente vai pedir que o usuário digite essa opção. Então veja o código. Observe que o bloco entre as linhas 31 e 35 substitui a declaração da variável que tínhamos atribuído diretamente na versão anterior. Agora a gente utilizou o showInputDialog associado ao método parseInt da classe integer. E aí a gente converte essa string digitada em um número inteiro. Antes de seguir, eu queria chamar apenas a atenção para um detalhe na concatenação do conteúdo. Veja, estamos escrevendo um comando em mais de uma linha concatenando com o sinal de mais. Isso é apenas um recurso visual para que você consiga visualizar todo o código dentro da parte visível do editor de código, sem ter que ficar utilizando aí as barras de rolagem horizontal. Então vamos seguir em frente. Quando o usuário digitou, observe aí na janela de saída que tudo que estava antes do JOptionPen já foi executado, até o status de reprovado está executado aí. Chegando no JOptionPen, a janela aparece com a mensagem que a gente inseriu e fica guardando que o usuário digite alguma coisa, não é isso? Nesse caso, eu digitei 1, cliquei em OK. Então o código segue e apresenta o resultado do switch case. Ele exibe a nota 1. Fácil, né? Isso é bem simples. Se a gente quiser fazer a conversão para float ou para double, utilizamos as classes wrapper, float e double, respectivamente os métodos parseFloat e parseDouble. Vejam aí a sintaxe. Pois bem, passada aí nossa parada técnica, vamos voltar a falar de comando de repetição, de estrutura de repetição. A gente vai voltar a falar do comando enquanto, que é o while em inglês. Esse comando permite especificar uma ação ou um bloco de ações que devem permanecer em um ciclo de repetições enquanto a condição estabelecida for verdadeira. Vamos à sintaxe do comando. Veja que a gente coloca aí a palavra while e logo em seguida a condição e na sequência aquela estrutura clássica de blocos de comando. Veja que o corpo da estrutura while pode ser uma instrução única ou um bloco de comandos. Quando a condição do comando while se tornar falsa, a ação ou aquele bloco de ação vai ser pulado e a aplicação vai continuar imediatamente após o comando while, ou o bloco de comando while. É importante sempre prever uma ação que vai tornar falsa a condição dentro do comando while, né? Se você não fizer isso, a aplicação vai ficar num loop ali e você não vai conseguir sair daquilo. Vamos fazer um exemplo. Vamos voltar ao modelo que a gente trabalhou na última aula com as notas. Nosso último código foi utilizar o switch case, que era para imprimir as notas. Digamos que a gente quer repetir esse código até que o usuário diga que não quer mais continuar imprimindo. Para isso, o usuário vai escolher a opção 4. Vejamos o código. Observe que na linha 31, a gente criou a variável opção de impressão para controlar a nota que vamos imprimir. A gente iniciou com 0 para garantir que ela entre no comando de repetição na primeira rodada. Isso porque a gente sabe que a opção de encerrar a aplicação é o número 4. Na linha 32, fazemos o while, que vai testar se a opção de impressão é diferente de 4. Lembra da exclamação como negação, certo? Entre as linhas 33 e 38, perguntamos ao usuário, através do InputDialog, o que ele quer imprimir. Agora com o número 4 de opção para sair. Na sequência, a gente só adicionou entre as linhas 49 e 51 a opção 4, que é de encerrar a aplicação. Quando rodamos, ele vai entrar. Vamos navegando aí, escolhendo as opções em sequência apenas para testar. Veja que ele continua o loop. Loop quer dizer repetição, ok? Eu escolho as opções e o loop continua mostrando os resultados de acordo com cada escolha. Até que eu escolho a opção 4 e ele encerra a aplicação. Esse é o comportamento do comando while.
A gente também tem a estrutura do while. A diferença da estrutura do while para o while que a gente acabou de ver está no fato de que o do while inicia a execução do bloco e somente após a execução ele vai analisar a condição. Veja aí a sintaxe. O do while sempre admite que a primeira interação ocorre antes da confirmação da condição. Logo, ele vai rodar pelo menos uma vez. O corpo da estrutura do while também pode ser uma instrução única ou um bloco de comandos. Quando a condição do comando do while se torna falsa, o programa continuará a ação imediatamente após o bloco de comandos do while. Nosso exemplo adaptado ficaria assim. Veja que a gente só inverteu a linha 32 com a 55. A verificação da verdade da condição passou a ser no final. O importante é que dentro do bloco exista alguma passagem que poderá mudar o status da variável que está na condição, tanto aqui quanto no while. Senão o bloco vai entrar naquele loop eterno. Nesse caso, a variável opção impressão é a nossa saída. Esse é um recurso que a gente chama de flag. É o nosso artifício para interromper um comando de repetição. Flag do inglês é bandeira. E é esse o papel que ele faz para a gente. Uma bandeira para sinalizar que o usuário quer sair desse loop. O for. O for é outro comando de repetição. Extremamente útil. A ideia é a mesma do while, fazer um trecho de código ser repetido enquanto uma condição continuar verdadeira. Mas além disso, o for isola também um espaço para a inicialização das variáveis e um modificador dessas variáveis. Isso faz com que as variáveis que são relacionadas com o loop fiquem mais claras, mais legíveis para a gente. Quando usar o for em detrimento ao while? Se observa que no while, você não sabe quantas interações você vai fazer. Você depende necessariamente de uma intervenção externa, seja de usuário, seja de uma máquina, seja de qualquer outra coisa que está fora do seu controle. Mas vai ter ocasiões que você sabe exatamente quantas vezes você deve repetir. Nesse caso, é indicado que você use o for. Não que não exista a possibilidade de você controlar isso com o while. Existe essa possibilidade, mas é apenas por uma questão de, como eu falei antes, me parece mais legível se você usar o for nesse tipo de caso. Vamos ver a sintaxe do for. Veja que você tem o for entre os parênteses, você tem a possibilidade de inicialização, fazer o teste da condição e já incrementar a variável que vai ser essa condicional de contagem para você. Logo abaixo tem um bloco de comandos aí que serão executados. Vamos fazer um exemplo. Vamos imprimir 5 vezes a frase Java é legal. Qual é a nossa estratégia? A gente vai ter que criar uma variável que será o nosso índice, a gente vai inicializar essa variável, em seguida a gente verifica a condição, que é até quando queremos que ela execute. Depois a gente incrementa, que é o fato de decidir em que passo que ela vai andar até atingir o número de repetição. Aí dentro do bloco de comandos a gente exibe a mensagem. Veja o código. Criamos a variável i para fazer a contagem e inicializamos essa com 0. A gente quer que ela conte 5 vezes, então nossa condição foi enquanto o i for menor do que 5. Então ela vai contar 0, 1, 2, 3, 4. São 5 passagens. E no fim a gente faz um i++ para dizer que a variável vai ser incrementada de 1 em 1 unidade. Comando mais à frente de uma variável inteira incrementa em 1 unidade. Na execução, a gente concatenou os textos apenas para fim de visualização de saída. Veja aí o resultado. Repetiu em 5 passagens. Poderia ser 1000, 10.000, quantas vezes a gente precisasse. Muito bem, é isso daí. Hoje a gente viu a utilização dos comandos de repetição while, do while e for. Além disso, a gente teve uma parada técnica para falar sobre o JOptionPane, especificamente do método showInputDialog, que permite a gente capturar dados informados pelo usuário através do teclado. A gente também aprendeu a converter esses dados através das classes wrapper. A gente viu os métodos parseInt, parseFloat, parseDouble da classe integer, da classe float e da classe double, respectivamente. Agora eu vou deixar uma lista de exercícios disponível aqui para vocês, para que vocês possam exercitar todos esses conceitos que a gente viu nessas 7 aulas aí, especialmente na revisão de Java. Tá? Lembra que é só a repetição que vai levar à excelência. E vai fazendo os exercícios, se tiver dúvida você coloca aí nos comentários que a gente vai batendo bola, vai trocando essa ideia no caminho do progresso em relação ao entendimento das estruturas de dados. Na próxima aula a gente vai entrar no assunto de arranjos, que são os vetores e matrizes. Até lá e vamos embora!